falar de dor musculoesquelética, o, o Marcos, só libera aqui o compartilhamento da minha tela, porque eu não estou conseguindo, por favor. Praticamente todas as áreas da físio. Só um minutinho, Padão, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu Tá, tinha eu vou. colocado você como co-anfitrião. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Se a gente parar para pensar, dor musculoesquelética está envolvida em praticamente todas as nossas áreas de trabalho. Fisioesportiva, traumatortopedia, neurofuncional, cardiopulmonar, terapia intensiva, nas áreas dermatofuncional, disfunções pélvicas. Tudo tem dor musculoesquelética. Pode não ser a coisa mais importante, mas sempre tem alguma alfinetadinha ali da dor musculoesquelética envolvida para contribuir com a cronificação da dor e com a amplificação dos sintomas e a perpetuação. E não só isso, mas também o surgimento de sintomas envolvidos com o sistema musculoesquelético. Aí cabe você, fisioterapeuta, conseguir definir o quanto relevante isso é na apresentação clínica de cada paciente que vocês forem atender. Enquanto eu estou esperando aqui o compartilhamento da tela, vocês vão poder ver um pouco na apresentação que, já que mesmo a proposta é falar de dor crônica musculoesquelética, toda dor crônica um dia foi aguda. Então, por algum processo inicial, o paciente teve dor e ela só se tornou crônica porque teve alguma coisa que rolou no próprio sistema nervoso do paciente, no seu conjunto de crenças, nos fatores que estão envolvidos na sua vida, por algum traço catastrófico, qualquer coisa desses fatores múltiplos, né, multidimensionais que ocorrem no fenômeno dor, alguma coisa sugeriu que os pacientes não conseguiram ter o seu alívio da dor por completo, não conseguiram ter o seu controle da dor da melhor forma possível e eles evoluíram para um quadro crônico. E vocês vão encontrar esses quadros crônicos em muitas condições envolvidas com o trabalho de vocês, dependentes da área de trabalho que vocês estejam atuando. A minha área de trabalho forte hoje é a dor crônica, não só musculoesquelética, mas eu trabalho com vários tipos de dores crônicas complexas, que foi a minha formação toda profissional é baseada nisso, né, em atendimento multiprofissional em dor. E toda a minha formação, desde TCC de faculdade, especialização, eu também sou da SONAF, como o Fabrício Bordalo também, né? Minha carreira na SONAF foi construída estudando dor no esporte, trabalhei muitos anos no esporte também. Então, toda a minha prática está envolvida nisso, né? E especialmente em dores crônicas, que é o que eu fui treinado a minha vida toda para trabalhar, né? E toda essa ideia da gente realmente entender bem como a dor musculoesquelética crônica funciona, ela vai ajudar muito vocês nas tomadas de decisão, desculpa, gente, nas tomadas de decisão do... Eu não consigo falar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Só um detalhe, agora já foi. Beleza. Pronto. Apareceu a luzinha vermelha. Então, vai ajudar muito vocês a tomada de decisão para entender como esse processo todo está sendo primário ou secundário no problema do paciente de vocês, quanto vocês vão ter condições de intervir, quanto vocês vão precisar de outros recursos, quanto vocês vão precisar de outros profissionais participando desse processo, né? E eu, como trabalhei a minha vida toda com dor crônica, eu sempre trabalhei com vários profissionais de saúde de várias áreas diferentes, várias, né? Dentro das áreas tradicionais de medicina, educação física, vários físios de várias áreas diferentes também, mas pude trabalhar com terapeutas ocupacionais, nutricionistas, biólogos, arte-terapeuta, dentistas, que também tinham cada um a sua contribuição nesse processo musculoesquelético. Então, a ideia é a gente elaborar um pouco esse assunto. Eu me foquei mais em explicar os fenômenos musculoesqueléticos do que efetivamente falar dos métodos de avaliação e de tratamento, porque acho que necessitaria de mais tempo para a gente elaborar esse assunto. Nós vamos batendo um papo aqui doloroso sobre isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandem lá no chat, que aí o Marco me interrompe, porque eu não vou conseguir ver o chat aqui e conversar com vocês. Como eu falei, não consigo falar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou focar aqui na apresentação e a gente vai caindo dentro aqui, beleza? Então, vamos nessa. Apesar de ser
o BMJ ter publicado esse highlight aqui em 2013, ele é bem atual dentro das coisas que acontecem hoje com as apresentações musculoesqueléticas. Ele traz 6 pontos que a gente deve ficar bem atento de uma forma geral nas condições crônicas musculoesqueléticas. Lembrar que toda dor crônica um dia foi aguda. Ninguém começa uma dor crônica já crônica. Ela se tornou crônica por vários motivos e normalmente são vários motivos que fazem as dores musculoesqueléticas evoluírem assim. Então, o primeiro deles é que a maioria das dores crônicas vivenciadas por adultos e idosos e idosos são de origem musculoesquelética. É verdade. Vocês vão encontrar dor musculoesquelética em praticamente todas as apresentações clínicas que vocês forem atender seus pacientes. Uns vão ter mais importância musculoesquelética, outros vão ter menos importância nesse quesito. Então, por exemplo, a gente define essa dor musculoesquelética por uma dor que é persistente nos tecidos, diretamente. Não estou falando agora só do caso crônico, não. Estou falando que é uma dor que está envolvida com os tecidos do corpo, onde tem fenômenos nociceptivos. E aí sim, ela pode ser bem localizada, uma dor mais regional, mais à distância, ou até mesmo dores consideradas generalizadas, onde eu ocupo quase que todo o corpo com alguma queixa dolorosa. E a gente sabe que as dores musculoesqueléticas elas interferem muito no nível de atividade física e na função musculoesquelética dos nossos pacientes. Isso é muito interessante, porque o papel do fisioterapeuta, com muito mais importância do que para outros profissionais, é entender, sim, o nível de atividade física dos pacientes, a sua funcionalidade física e quanto essas funções musculoesqueléticas podem ser prejudicadas por uma dor persistente. Eu não estou nem falando se o paciente tem ou não lesão, eu estou falando que ele tem uma queixa de dor que provoca incapacidade funcional nele. Se ele tem uma lesão, ele vai precisar se recuperar dessa lesão para depois ter a sua evolução funcional progressiva. Da mesma forma que é numa lesão do ligamento cruzado anterior, que você precisa de um tempo para o tecido se recuperar, e a gente sabe que esse tempo mais prolongado ele é muito mais favorável para uma recuperação efetiva. Consequentemente, a gente espera que o atleta, ou o indivíduo não atleta, se recupere nesse tempo sem que a gente ache, né, que diminuir o tempo vai acelerar a cicatrização, que não vai. Além disso, a dor musculoesquelética é uma maneira, cada paciente tem a sua forma de descrever os sintomas dolorosos de uma forma geral, mas com muita frequência a gente encontra sintomas musculoesqueléticos tipo em peso, cansativo, uma queixa mal localizada, principalmente se ela tem uma referência para a região abdominal. Queimação também pode ser musculoesquelética, mas também pode ser neuropático, então vocês têm que ficar ligados nos sintomas. Que espalha e às vezes irradia. Uma dor que espalha é diferente que irradia. Irradia muitas das vezes está conectada com raízes nervosas, com pontos gatilhos. E quando a gente usa a expressão espalhada, ela está mais caracterizada como referida, mal localizada, mal definida pelo paciente. Ao invés de ser pontos específicos de espalhamento, ela é mais dissipada no corpo. 2. Os sintomas e a experiência dolorosa têm um impacto muito variável no paciente. E é verdade. O problema musculoesquelético, por exemplo, aqui na Inglaterra, ele tem um consumo, em termos de grana lá, de 5 bilhões ao ano. Então, isso é um gasto financeiro muito grande. E muitas das vezes, não se define a real causa da dor musculoesquelética, porque ela é considerada inespecífica. Se você pensar, por exemplo, que dor lombar, entre 85% e 90% dos casos, os pacientes têm dor lombar, tem uma causa inespecífica, ou seja, ninguém sabe de onde vem, significa que se ninguém sabe de onde vem, o que eu vou fazer? Então, já é um outro problema para a gente pensar a respeito. E, claro, lá olhando para fora do Brasil, a prevalência de dor musculoesquelética crônica ela é muito importante com o envelhecimento das pessoas ao longo do tempo, e mexe bastante com os níveis de atividade física, provocando fenômenos até conhecidos como obesidade e sobrepeso nas pessoas, pelas incapacidades, pelo desuso que a dor musculoesquelética causa. Afeta uma boa parcela da população adulta e uma grande parcela da população mundial. Isso já de longa data é bem conhecido, inclusive, e como eu já falei, tende a aumentar com a idade porque as pessoas vão envelhecendo mais o sistema musculoesquelético, consequentemente, tendo menos funcionalidade musculoesquelética ao longo do tempo. No esporte, a dor musculoesquelética é muito frequente. Se sabe que os atletas que têm queixas recorrentes do seu treinamento,
da sua prática de preparação física, da competição em si, tem queixas dolorosas com frequência e muitos desses atletas têm pontos dolorosos espalhados no seu corpo, especialmente em áreas de regiões musculares que eles tendem a ser mais utilizadas na sua prática esportiva. Então, o atleta, de uma forma geral, tem dor musculoesquelética como algo recorrente na sua prática do dia a dia. Dor musculoesquelética crônica também geralmente é associada com redução da atividade física, já falamos sobre isso, distúrbios do sono, que é algo muito frequente envolvido com a cronificação da dor, fadiga, mudanças de humor, que aí o humor a gente está pensando em níveis de ansiedade, depressão, até o próprio as alegrias, tristezas aí do dia a dia, e que isso também resulta em incapacidade funcional grave. Então não é só a queixa de dor que vai produzir limitação, mas sim também um sono inadequado produzindo fadiga, por exemplo, e a fadiga gera incapacidade. A gente vê isso em diversas condições dolorosas que fadiga e sono alterado também contribuem com muita força para a incapacidade funcional das pessoas. E aí a gente precisa mensurar essa incapacidade com instrumentos adequados, com testes funcionais e tal, e da melhor forma possível, e que você tiver disponível e conhecimento para tal. Dor regional em uma articulação é super comum. Então, se a gente, o paciente tem uma artrose, a artrose é uma dor musculoesquelética, né? As artroses vão provocar dores crônicas, né? A pessoa vai ter artrose para o resto da vida, não existe tratamento que regrida a artrose, talvez desacelerar a artrose um pouquinho, né? Então, o quarto ponto é que dor regional em uma articulação é comum. E ela pode ser referida por lesões periarticulares dos tecidos ao redor, ligamentos, cápsulas articulares, o externo da cápsula articular, tendões que se conectam com aquela região. Isso é muito comum em artrites, né? Uma boa história clínica e um exame físico adequado costuma resultar em um diagnóstico adequado do fisioterapeuta e do médico também. Nosso diagnóstico é muito voltado para as funções musculoesqueléticas e o do médico para nosologia, para definir qual a lesão, o dano, patologia que aquele paciente possa ter. E aqui tem um exemplo, né, da gente pensar que o paciente tem um processo nociceptivo por artrose, aqui no joelho, por exemplo. Então, eu tenho vias conectadas desde das suas fibras nervosas nociceptivas conectadas com os tecidos diversos do joelho, ascendendo em direção ao sistema nervoso central. Aí, quando ele chega lá na medula, no corno posterior, ele passa para o outro lado e ascende em direção a diversas áreas subcorticais e corticais. Então, ele vai passar. Pensa que a gente está, o azulzinho está subindo, né? Então, subiu, 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 e o verdinho desceu. O verdinho é resposta descendente, pode ser analgésica, motora, simpática, enfim, qualquer tipo de resposta que a gente possa pensar. A dor também é uma potencial resposta. Então, olha as diversas conexões que, desde a identificação de uma nocicepção óssea, por exemplo, por inflamação numa artrite, até a sua subida em direção e a sua distribuição em diversas áreas do sistema nervoso central para definir os graus de ameaça, os graus de níveis de resposta potenciais que o sistema precisa dar frente a isso, né? Número 5, existem duas formas gerais de artrite. A osteoartrose, que a gente atende comumente, e as osteoartroses inflamatórias, que a gente chama de artrite. Dor na osteoartrose não está correlacionada com a doença. Olha que isso aí realmente dói muito no peito de dizer que a artrose não dói. Mas é isso mesmo. A patologia em si não define se o paciente vai sentir dor ou não, mas sim a coisa mecânica que a artrose provoca e que isso é difícil o tratamento de uma forma geral, porque as artroses são progressivas. E as dores inflamatórias, a gente vai considerar que são dores por artrite, associada à rigidez articular grave e responde com tratamentos, terapias anti-inflamatórias, sendo medicamentosas e não medicamentosas. Nós, fisioterapeutas, utilizamos diversas terapias com efeitos anti-inflamatórios que podem contribuir para a redução desse quadro inflamatório do paciente. E, por fim, dentro dessa proposta do BMJ, que dor musculoesquelética generalizada, na ausência de patologia periférica, ou seja, eu não tenho artrose ou artrite, é algo comum e muitas vezes associada com fibromialgia. E fibromialgia não é uma dor musculoesquelética, ela é uma dor por outros motivos. Ela tem dor musculoesquelética secundária a alterações que acontecem no sistema nervoso. O cara pode estar cheio de ponto gatilho, pode, mas o problema não é o ponto gatilho, que é diferente na dor musculoesquelética, onde o ponto gatilho pode ser a causa primária, né? Aqui a gente está falando da fibromialgia, que não é o ponto gatilho não é a causa primária do problema, nem a artrose. Existem evidências
que mostram que o sistema nervoso central sensível, a gente chama isso de sensibilização, e também que a perda dos mecanismos inibitórios contribui para o paciente se manter desta forma, né? Quando ele perde o mecanismo inibitório, a gente chama isso de desinibição analgésica. Não sei se vocês já ouviram falar. Ou seja, ele perde as capacidades de liberar endorfina, serotonina, noradrenalina, dopamina, a GABA, né? Porque existe um excesso de excitação e aí ocorrem mudanças neuroplásticas no sistema. Vou comentar de algumas delas para vocês que vão contribuir para o paciente não melhorar, mesmo que ele use tratamento analgésico. Ele pode não fazer nenhum efeito o tratamento analgésico quando o paciente tem esses mecanismos inibitórios presentes, né? E eu trouxe aqui algum exemplo para vocês verem de várias mudanças que acontecem no cérebro de pessoas com dores crônicas persistentes, incluindo a musculoesquelética, onde a gente precisa pensar, cara, se realmente o paciente vai deixar de sentir dor e talvez você precise dar mais manutenção e controle dos sintomas do que resolução de problemas dentro dessa evolução. E a gente foi falando desde dores musculoesqueléticas crônicas simples até as dores musculoesqueléticas crônicas complexas. Então, as complexas que vão tirar vocês do sono. As mais simples, vocês vão fazer o básico, o feijão com arroz, vai dar tudo certo. Nas dores complexas não vai ter básico, não tem feijão com arroz, né? Porque provavelmente ele não vai funcionar. Você vai ter que pensar nesse feijão com arroz com talvez um sal do Himalaia ou um azeite trufado que talvez faça mais diferença do que o sal comum que vocês usam no dia a dia para os problemas do dia a dia, né? Para as situações do dia a dia. Então, aqui a gente está falando que ocorrem mudanças na representação das áreas cerebrais, na estrutura do neurônio em si. Então, a gente perde massa neuronal em áreas importantes de analgesia, áreas importantes cognitivas. O controle descendente tende a ser prejudicado pela persistência da dor e por essas alterações. E a gente tem uma série de fenômenos envolvidos nisso. E aqui, só para ilustrar para vocês um tipo de estudo muito interessante chamado de hubs cerebrais, de conectividade cerebral, mostrando que esses hubs, que eles se conectam em diversas áreas, né, eles vão perdendo, o cérebro vai perdendo essa conectividade na medida que as dores se tornam crônicas. Então, a gente tem aqui, cérebros saudáveis, dor lombar crônica, síndrome complexo do regional e osteoartrose de joelho. Então, a gente tem osteoartrose e dor lombar crônica como problemas musculoesqueléticos conhecidos. Então, ele está olhando a ínsula. Ínsula é uma área que processa emoção e processa determinadas características da dor, como a questão afetiva, a intensidade da dor também. Então, ele encontra aqui que na ínsula, em pacientes saudáveis, né, ele encontra nos amarelinhos, né, uma quantidade muito grande de hubs, e quando você cai para as condições crônicas, você perde os amarelinhos e acaba tendo prejuízo na conectividade cerebral. Para vocês viajarem e entenderem como o fenômeno dor crônica é um fenômeno complexo, né? Quem é o paciente que a gente está falando? A gente está falando de um paciente que tem uma condição crônica, que tem vários fatores psicossociais envolvidos previamente ou desenvolvidos durante o processo de cronificação e que ele evolui para queixas dolorosas sendo persistidas, né, ou amplificadas por esses fatores psicossociais. E aí a amplificação independe se era de antes ou de agora, independe, né? Então, é um processo um pouco mais complexo que vai envolver vários fatores psicossociais, comorbidades, o grau de vulnerabilidade do paciente, atitudes e crenças que ele tem que possam ser favoráveis ou desfavoráveis à sua condição, e o ambiente, o estado social que o paciente se encontra, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas separadas tendem a ter mais dor crônica musculoesquelética do que pessoas casadas ou em relacionamentos estáveis, né? Então, por favor, casem se vocês querem ter menos dor crônica. Não sei se vocês vão ter menos dor de cabeça, mas talvez tenham menos dor crônica persistente, né? Então, esses fatores aqui, não estou dizendo que a gente vai resolver esses fatores, estou dizendo que você, cara, você que é um físio aí antenado no estudo da dor, você tem que pelo menos entender que fatores são esses, saber como esses fatores vão contribuir para a cronificação e como a sua avaliação funcional pode ser prejudicada pela presença de um fator desse. Como, por exemplo, você pode ter o seu exame físico muito prejudicado porque o paciente tem medo de se movimentar. Ou quando ele pode ser muito prejudicado, quando o paciente ele tem um traço pessimista de personalidade, porque ele pode achar que ele não vai conseguir se recuperar funcionalmente. Ou talvez porque a família do paciente só diz que ele tem que ser uma pessoa incapacitada e inválida, que tudo que ele fizer não vai adiantar porque a dor dele é crônica. Então, a gente precisa ser um pouco a mais do que meros avaliadores biomecânicos para poder entender o curso das dores musculoesqueléticas crônicas, né?
Então, esse aqui é o paciente que a gente está olhando, a pessoa que tem dor por um tempo persistente, onde os sintomas são mais desproporcionais na relação causa e efeito. Então, exemplo, eu tenho uma artrose muito pequena para uma queixa de dor e incapacidade muito grande. Isso é desproporcional. Onde existe uma tendência a comportamentos de medo e evitação excessivos, de proteção excessiva da região porque dói, pelo risco de acontecer alguma coisa. E o teu exame físico músculo-esquelético, ele vai ser um exame físico pouco proporcional. Ele vai ter uma queixa de incapacidade, às vezes, muito grande com um exame de amplitude de movimento normal. Força, normal. Boa flexibilidade, sem ponto gatilho presente. Isso é extremamente comum em condições crônicas, extremamente comum. Mas você só vai saber se você examinar. Então, fiquem sempre ligados nisso. E existe um perfil dor crônica, que é um perfil complexo, que frequenta as clínicas de dor, talvez não frequente os lugares que vocês trabalham, mas isso aqui eu passeio por isso aqui todos os dias, porque a minha praia é a clínica de dor. Então, a gente vai ter muitos desses fatores que vão chamar a atenção de um perfil crônico, que vão fazer vocês terem muitas dificuldades na interpretação das queixas do paciente, no seu exame físico funcional e até mesmo na proposta terapêutica que vocês queiram fazer com o cliente de vocês. Então, eu destaco alguns desses fatores aqui, só para vocês entenderem que nem todos estão presentes. Isso aqui não é uma pessoa, não é tudo isso. Mas é muito comum a gente ter pessoas poliqueixosas em relação ao sistema musculoesquelético, sofrimento excessivo, com um relato de incapacidade funcional extremo, com comportamento doloroso, que eu já vou mostrar para vocês o que é, e uns com comportamento mais compulsivo em relação ao remédio, pessoas com ganho secundário, pessoas com mais emocionalmente comprometidas, outras menos, e aí vai variando de acordo com a apresentação clínica. Então, quando eu falar de dor crônica clássica, musculoesquelética, eu estou falando de uma pessoa que tem múltiplas queixas, se mantém com comportamento doloroso. Então, por exemplo, se o paciente acha que a coluna lombar está em risco, né, ele vai encher a coluna de bandagem, vai pedir para você fazer a bandagem, usar uma cinta, e mesmo que ele não precise daquilo, você vai acabar caindo na ideia dele, né, com um relato de incapacidade, sintomas exagerados, né, e excesso de exames diagnósticos sem mostrar nada relevante. Nada. Um dos pacientes que eu estou atendendo agora com dor musculoesquelética sem lesão é um garoto de 25 anos que tem uma dor pélvica perto ali da região genital. Ele já fez 40 exames de imagem, nenhum mostra nada. Nenhum. E ele investiga isso há 9 anos. Então, ele tem uma dor com um foco mais psicossomático, isso chama-se transtorno de somatização ou somatoforme, mas ele continua buscando exames de imagem profissionais para curar milagrosamente a dor dele. Então, só que é o seguinte, ele tem queixa somática, ele se queixa de dor no corpo. Então, ele sente a dor no músculo. Só que quando você examina o cara, ele tem amplitudes normais, função muscular normal, flexibilidade, não tem ponto gatilho, não tem limiar de dor por pressão alterado, mas tem dor. Então, esse é um caso bem complexo dentro de um fenômeno bem localizado, que em teoria era para ser mais simples. Então, essas distorções dessas características são comuns na dor musculoesquelética. E mais comum ainda na dor musculoesquelética crônica é o paciente ter uma queixa de dor persistente com vários outros sintomas associados. Então, ele tem dor com constipação, com tonteira, distúrbios de sono, diarreias, uma série de outros fenômenos abdominais que são frequentes nos pacientes com dor. E quanto mais sintomas eles têm espalhados, maior é o número de áreas de dor no corpo. Então, ele tinha, às vezes, só uma dor bem localizada, aí quando aparece constipação, agora é abdominal. Agora, quando é distúrbio do sono, ele começa a ter fadiga no corpo. E ele vai se somando e vai tendo uma série de outras queixas envolvidas, né? Olha aqui também uma série de outros sintomas relacionados à dor musculoesquelética que não são musculoesqueléticos, mas são somáticos. Então, se misturam a queixa musculoesquelética, palpitações, dor torácica, dificuldade de respiração, sensações de desconforto no estômago, constipação, diarreia, tonteira, ansiedade, depressão, distúrbios de sono. Então, detalhes para vocês se ligarem na hora da anamnese do paciente e ver se ele tem múltiplas outras queixas envolvidas na condição. Eu falei de várias questões assim que podem não ter nada a ver com a inflamação tecidual, né? Porque a gente costuma associar os quadros de dor inicial, especialmente dor aguda, a um trauma, um processo inflamatório para justificar o início dos sintomas. Isso não é verdade. A gente não precisa ter nocepção em nenhum quadro inflamatório para ter dor, porque dor é um processamento central,
onde diversos estímulos entram no sistema e o cérebro faz esses processamentos. E um dia a gente conversa sobre isso, né? Mas em relação à inflamação em si dos tecidos, a gente sabe que quando tem trauma, torção, estiramento, que é comum aí na traumatortopedia, na esportiva, doenças inflamatórias sistêmicas como em doenças imunológicas e reumáticas, eu tenho uma inflamação persistente que provoca sensibilização do sistema nervoso. Quando eu não tenho processo inflamatório e por algum motivo o meu sistema se sensibilizou, eu tendo a encontrar os quadros mais envolvidos com fibromialgia, dor generalizada sem causa específica, os quadros de cronificação da dor, muitas vezes lombalgia, ciatalgia e disfunções temporomandibulares envolvidas com sensibilização central anormal, sem presença de inflamação, e ambas são chamadas de dores musculoesqueléticas, só que por caminhos diferentes, né, por causas diferentes provocadas de uma forma geral. Então, voltando aqui um pouco à definição, a gente tem uma dor que é bem localizada, então você vai definir muito bem, é aqui nesta ponta, é aqui nesse ossinho, é aqui neste ponto específico, ou a dor ocupa uma região maior, começa a ficar mais mal localizada, mais mal definida, e muitas vezes pode evoluir para uma dor generalizada, onde dói o corpo todo. Em termos de sistema nervoso, a gente explica aqui que eu tenho um grupo de neurônios envolvidos com aquele local de dor, e à medida que eu vou amplificando essa atividade neuronal anormal, eu vou ocupando áreas maiores de dor no meu corpo. Então, isso significa que eu tenho pouca sensibilização do sistema quando as dores são bem localizadas e regionais, e eu tenho uma progressão desse aumento da sensibilização do sistema quando as dores tendem a se tornar mais generalizadas. Então, eu posso ter osteoartrose em todos esses quadros, uma bem mais fácil de eu explicar, uma que não tem uma explicação bem definida, que são os quadros de dores regionais, dores difusas e generalizadas. Mostra que eu tenho um sistema nervoso central muito sensível à medida que essa evolução acontece, né? E o tempo vai passando e a cicatrização dos tecidos ocorre e o sistema nervoso vai se mantendo sensível, né? Muitas vezes com dores flutuantes, mesmo que eu já tenha ocorrido uma cicatrização, mesmo que não tenha uma lesão prévia que justifique os sintomas, e isso vira um contribuidor para a incapacidade funcional do paciente, para a redução dos seus níveis de atividade física e o medo e evitação de atividades, do risco de se machucar, do risco de danificar o corpo, faz parte de mais ou menos 60% dos casos de dores musculoesqueléticas crônicas. Então as pessoas vão ter medo de se movimentar, porque elas acham que estão machucadas, e muitas das vezes você não tem como provar que tem lesão, porque às vezes não tem lesão. O exame está lá e não tem lesão nenhuma. Olha que conflito cognitivo complexo, né? Você dizer que o cara não tem lesão, ele ter todo um comportamento de adoecimento, mas não tem lesão envolvida, né? Outros mecanismos estão envolvidos nessa evolução de cronicidade por essa persistência. Tem vários fenômenos. Eu sempre falo lá no Instagram sobre hiperalgesia, alodínia, dor referida, né? Eu tenho substâncias sensibilizantes muito mais persistentes no sistema, né? Aqui tem um exemplo de uma torção de tornozelo que era para ser algo simples e vai se tornando algo complexo à medida que o problema vai persistindo. Eu vou ampliando a minha área de hiperalgesia no pé, porque a dor, sei lá qual foi o motivo que teve envolvido, mas por algum motivo a dor não melhorou, isso significa que o paciente evoluiu mal, né? O prognóstico dele foi ruim, né? Quem assina aí o Profísio da SONAF em 2012, acho que foi 12, eu, a Carla Daniele e o Fábio Perissé escrevemos um capítulo sobre neurofisiologia da dor, e a gente apresenta essa imagem aqui para explicar um pouco dessa evolução da hiperalgesia com a sensibilização do sistema, né? Existem outras formas também de eu olhar esses fenômenos de hiperalgesia. Eu posso ter um algômetro de pressão, que eu posso avaliar o quanto de pressão mecânica está envolvido nos lados não doloridos e nos lados doloridos, para eu fazer um comparativo, se um problema é mais local, regional ou generalizado. Quanto mais generalizado, menos tem a ver com dano de sistemas, né? Tem mais a ver com hipersensibilidade do sistema nervoso. E também posso usar outros instrumentos, como os estesiômetros, né, para definir as áreas primárias e secundárias de hiperalgesia ou alodínia, dependendo do tipo de estesiômetro que eu for aplicar. Então, só para a gente entender um pouco aqui essa questão do estesiômetro, isso aqui é um estesiômetro de 300 gramas. Se eu pressionar isso aqui e não doer, é porque não vai doer. Aqui tem 300 gramas de pressão, né? Só que é o seguinte, num paciente com dor, num paciente com sistema íntegro, eu vou pressionar isso aqui
Isso vai doer, e quando ele tirar a pressão, a dor vai embora. Mas no paciente, por exemplo, com uma dor musculoesquelética crônica, com sistema sensível, eu vou pressionar isso aqui no local da dor, vai doer, talvez doa um pouco mais do que o esperado, e quando ele tirar isso aqui, a dor pode continuar lá, como se tivesse alguma coisa pressionando. Isso fala a favor de alguns fenômenos que a gente conhece, como hiperpatia ou até mesmo somação temporal local, que pode justificar o fato do paciente não melhorar com as suas propostas terapêuticas, né? Além disso, existem mudanças no sistema nervoso bem conhecidas, como além daquele mapa que eu mostrei cerebral para vocês, onde eu tenho anormalidades funcionais, ou seja, como as áreas ligam e desligam seus neurônios, por exemplo, no córtex pré-frontal, eu tenho anormalidades. Da mesma forma, onde o córtex pré-frontal, que é uma área que faz planejamento de ações e funções executivas para a gente, eu tenho uma mudança no funcionamento desses neurônios, né, contribuindo para o aumento da intensidade da dor e provocando mais expectativas irreais relacionadas ao quadro do paciente. E olha que problema a gente enfrenta aqui. Se eu tenho atrofia na área cinzenta do cérebro, significa que eu perco massa neuronal que tem neurônio inibitório. Então, consequentemente, eu tenho mais dificuldade de produzir inibição. É mais fácil excitar o cérebro e é mais difícil inibir o cérebro desses pacientes, né? E, claro, isso evolui com vários déficits cognitivos. Se vocês nunca se ligaram nisso nos doentes crônicos, comecem a se ligar. Eles vão ter déficits cognitivos pela persistência da dor e por mudanças neuroplásticas, estruturais e funcionais que acontecem no cérebro desses pacientes. Então, e essas distorções cognitivas, elas podem fazer o paciente referir a dor dele de uma forma distorcida. E isso vai complicar muito o teu entendimento sobre o quadro do paciente mesmo. E vários fatores, além desses que eu falei para vocês, contribuem para surgimento da dor, amplificação da dor e a cronificação da dor, desde biomecânicos, nível de atividade, até a estrutura do sistema, os níveis metabólicos, o estresse, reações emocionais, reações comportamentais, todo mundo ali juntos e Shallow Now contribuindo para cronificar a dor e o paciente com dor por muito tempo não melhorar, porque tem vários desses fatores contribuindo. Menos os biomecânicos um pouquinho, talvez seja mais importante o nível de atividade física do que o músculo curto ou a articulação que está mais instável, né? De uma forma geral. Além disso, a gente não pode deixar de falar da contribuição miofascial, já falei um pouquinho para vocês, mantendo essas dores persistentes e espalhando essas dores para alguns locais do corpo que a gente não imaginaria, mas espalha, né? E enganando você, achando que é neuropático e não é. Isso é comum, galera. Fiquem ligados na parada. Acho que eu falei demais aí de início, né? Pessoal, assim, eu vou falar um pouquinho dos modelos de tratamento, de avaliação e tratamento. Se quiserem aproveitar esse momento aí para perguntar alguma coisa. Marco, tem aí alguma dolorosa pergunta envolvida ou não? Adão, tem sim. Manda aí. Deixa eu achar aqui. Mais para cima. Só um minutinho, Padão. Uhum. Subi muito. Se não tiver também, não tem problema, cara. Eu vou seguir aqui, que eu já estou na última parte aqui do nosso bate-papo. Tem sim. Relação da dor lombar com... com a endometriose, Padão, achei aqui. Tá. Endometriose, vocês sabem que é uma doença intrauterina, né, que pode esterilizar as mulheres para sempre e provoca muitas dores crônicas persistentes. E a dor lombar relacionada a isso, muitos vão falar que tem uma relação visceral de conexão neuronal envolvida, mas não necessariamente as queixas de endometriose são lombares, né? Podem ser mais localizadas e provocar dores irradiadas para os membros inferiores e até mesmo dores generalizadas, de acordo com o grau de comprometimento que isso provocar, né? Você vai dizer que a endometriose é uma dor primária musculoesquelética,
desculpa, é uma dor primária crônica. Por quê? Porque eu tenho uma causa definida que é o endométrio, né? É o dano biológico do tecido, né? E que a dor musculoesquelética envolvida nisso é uma dor secundária à dor primária da endometriose. Então aí você vai ter dor musculoesquelética lombar, membros inferiores, às vezes generalizada, mas como causa secundária, não como causa primária, né? Acho que é isso. Vou seguir aqui, tá, pessoal? Em princípio, só tinha essa mesmo, Padão. Pode seguir. Maravilha, vamos lá. Ver como é que eu fecho isso aqui. Pronto. Falando um pouco das recomendações de cuidados para esses pacientes com dor musculoesquelética crônica, saiu em alguns, ano passado, se não me engano, um infográfico, que eu achei muito legal esse infográfico, de 11 práticas, das 11 melhores práticas recomendadas por diretrizes para dor musculoesquelética crônica. Quando ele fala de 11 práticas, ele está falando de métodos de avaliação e métodos de intervenção que inclui tratamento. Porque intervenção faz parte do diagnóstico também. Então, quando ele fala intervenção, eu quero fazer uma intervenção para definir um diagnóstico, quero fazer uma intervenção para ver o efeito de um tratamento. Então, ele coloca essas 11 práticas e é sobre isso que eu quero falar com vocês, sem uma coisa muito específica, né? Então, assim, vão ter coisas que têm bastante a ver com o momento que a gente está vivendo, dos métodos de avaliação, do momento de tratamento centrado no paciente, que é o que se propõe aqui de primeiro, garantir o tratamento centrado no paciente. Cara, acho que isso aí não é nenhuma novidade para vocês, apesar disso não ser uma novidade quando eu estava estudando, na época, né? Físico, já tenho 15 anos, mas parece meio bobo demais você falar que o tratamento é centrado no paciente, mas muitas das vezes as decisões são centradas no terapeuta. Significa que o terapeuta ele quer aplicar terapia manual porque ele quer aumentar a amplitude de movimento. Então é o que ele quer e não o que o paciente quer. Então, ao contrário, tem que ser o que o paciente quer e não o que você quer. Você também tem que querer, mas tem que saber o que o paciente quer de você. Não sei se vocês sacaram essa ideia desse raciocínio. Mas o tratamento centrado no paciente se baseia também nas preferências que o paciente tem, das intervenções que você quer propor. E se ele não quer receber uma intervenção, qualquer intervenção que você queira dar, não faça, porque aquilo pode trazer consequências ruins para a relação terapêutica que vocês estão construindo, né? Segundo ponto, avaliar a presença de bandeiras vermelhas. Eu já tive, na minha carreira, entre 10 a 15 bandeiras vermelhas de pacientes com dores que pareciam musculoesqueléticas, mas não era. A última que eu atendi foi no final do ano passado. Foi um senhor que eu fui vê-lo na casa dele com dor torácica, né? Dor torácica é um mistério, né, galera? Ninguém sabe direito o que é dor torácica. A princípio, todo mundo está infartando. Depois você pensa outras coisas, né? Esse cara não estava infartando, esse senhor. Eu fui atender ele em casa, ele tinha dor torácica bem axial e tal. Queria que eu atendesse ele de qualquer maneira para produzir efeito analgésico. E aí, na minha anamnese com ele falou que teve vários episódios de febre e o surgimento da dor logo em seguida. Eu falei que ele precisava voltar no médico dele. E ele disse que já tinha ido no médico várias vezes e que ele tinha dor muscular. Eu falei que não, dor muscular não vem com febre. E aí eu insisti que ele voltasse novamente no médico dele e ele estava com uma discite e poderia ter morrido, né, pela insistência aí em relação a tratar. Porque se você não avalia bem, cara, você vai cair numa armadilha dessa com os pacientes. Uma vez também, uma outra bandeira vermelha que eu atendi foi de uma garota que veio para se consultar comigo com diagnóstico de artrose do quadril, andando com hiperextensão de joelhos, com base alargada dos pés e se tremendo toda. Então, assim, incompatível, né, com o diagnóstico, né? Então, assim, ela tinha um tumor torácico. Então, o exame neurológico dela deu Babinski. Eu fiquei gelado quando eu vi o Babinski da mulher e hiperreflexia, né? Então, assim, são coisas que é nossa responsabilidade quando a gente está avaliando. Então, a gente não pode dar nenhuma bobeira com bandeira vermelha. Para quem não sabe, bandeiras vermelhas são todas as situações patológicas de doença grave que precisam de assistência médica para o paciente. Então, são os tumores, as doenças neurológicas, doenças reumáticas agudas, qualquer coisa que traga risco, né? Danos neurológicos, enfim, que necessitem de avaliação médica, né? Então, de uma forma geral, os tumores são os mais graves desses cenários, porque eles podem trazer risco ao paciente e risco dele morrer mesmo, né? Fratura menos, né? Fratura eu já tive um paciente que teve fratura
do acetábulo, né, de impacto da cabeça do fêmur com o acetábulo, que não tinha amplitude de movimento nenhuma no quadril. E o diagnóstico era estenose de canal lombar. Então, só recebeu esse diagnóstico porque não foi examinado corretamente pelo médico. E aí a gente tem que examinar o paciente e depois conversar com o médico e falar, não, cara, precisa ser, peça um raio-x para ele, porque funcionalmente ele tem movimentos lindos e maravilhosos lombar, mas ele não consegue fazer uma flexão e nenhuma rotação de quadril. Então, esse cara tinha uma fratura de impacto acetabular. Então, fica sempre presente nisso. Sempre ligado. Avaliar fatores psicológicos, ou também conhecidos como bandeiras amarelas. As vermelhas são as graves que você precisa de encaminhamento médico. As bandeiras amarelas são fatores que vão dificultar o teu diagnóstico como físio e vão participar dessa cronificação e amplificação da dor. E esses fatores psicológicos, melhor dizendo, psicossociais, eles envolvem depressão, ansiedade, medo de movimento, o adoecimento do paciente, ganhos secundários que ele possa ter se mantendo incapacitado e com dor, ganhos secundários que eu digo trabalhistas mesmo, né, financeiros, e até mesmo ganhos próprios de ser cuidado pela família, se ele tinha um papel inverso, inclusive na vida dele. Então, também a gente tem que ficar ligado nessas bandeiras amarelas. Continuando aqui os métodos de avaliação, utilizar exames de imagem em paciente selecionado. A gente deve sempre que possível e necessário que você julgar, solicitar o exame de imagem ou ver um exame de imagem do paciente. Ah, mas o guidelines lombar diz que não preciso pedir exame. Cara, vocês já pegaram tumor na coluna? Já pegaram pacientes com fratura? O dia que você pegar, você vai pensar que querer fazer exame em muita gente. Porque realmente as coisas acontecem e a gente precisa ficar ligado. De uma forma geral, os pacientes eles não vão ter tumores. Eles não vão ter fraturas com essas queixas. Mas tem que chamar a sua atenção a alguns detalhes para que você ache necessário a solicitação de um exame de imagem, né? Então, eles são exames complementares, eles são exames que definem os seus diagnósticos, especialmente diagnóstico funcional, né? Então, é para ajudar. Quinto ponto, exame físico. Fazer exame físico no paciente é imprescindível se você quer entender o grau de prejuízo funcional que ele possa ter e também para poder identificar potenciais bandeiras vermelhas no paciente. Então, exame físico neuromusculoesquelético, avaliação neurológica, muscular e articular minimamente. Eu vou falar dessa avaliação daqui a pouco, né? Sexto ponto, continuando nos modelos de avaliação, monitorar o progresso. O paciente ele evolui para bem ou nada ou para mal. A gente precisa, de acordo com o que você julgar melhor, acompanhar essa evolução, seja a cada atendimento, a cada 10 atendimentos, a cada X atendimentos, para observar como ele está indo, né? Educar e informar o paciente. O que for necessário ele querer saber sobre a condição, explique. O que for importante para a sua orientação, explique. Agora, não perca seu tempo falando tudo sobre dor que pode não fazer menor diferença para o paciente. Pode ser inútil a informação, inclusive até deixá-lo mais apreensivo se você quiser falar tudo sobre dor para ele. Fale o que for necessário se ele quiser saber e se for importante para a condição dele. O resto é blá, 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 neurocientífico, que a gente está querendo empurrar a goela abaixo do paciente, que eu acho uma besteira, inclusive. Porque a gente precisa dar informações que sejam úteis e não milhões de informações que ele não vai fazer nada com aquele tipo de informação. Oitavo ponto, endereçar aspectos relacionados à atividade física e exercício. Sim, incentivar o paciente a ser ativo, né, para que ele possa ter mais controle sobre sua dor, reduzir suas incapacidades funcionais e poder ter diversos benefícios com o exercício físico, como melhora do sono, alívio da dor também, socialização, redução do estresse e por aí vai, né? Nono ponto, utilizar, aí já é tratamento, utilizar a terapia manual apenas como tratamento adjunto a outras modalidades. Até mesmo porque o efeito da terapia manual ele não é um efeito de durabilidade longa, esse é um primeiro ponto. Segundo, muitos pacientes crônicos acabam ficando dependentes de alguns tipos de terapia manual pelo conforto, isso é ruim depois, porque tirar o paciente desse tratamento é mais complicado, mas a terapia manual é um ótimo exemplo de tratamento para reduzir uma dor naquele momento, e aí depois você tem que trocar essa terapia manual por um ganho de função, da maneira como você achar melhor. Oferecer tratamento conservador de alta qualidade antes de optar por tratamento cirúrgico. É verdade, a cirurgia é sempre uma opção que a gente vai pensar, por último, se o paciente não realizou um tratamento conservador, e as cirurgias vão ser muito mais definidas para os médicos nas bandeiras vermelhas do que quando o paciente tem simplesmente uma hérnia lombar e ele está com dor lombar e ele vai e opera. Porra, não tem sentido, ele tem que passar pelo tratamento conservador. Essa é a lógica. As coisas que fogem da lógica acabam sendo mais perturbantes para a gente, né?
E o 11º ponto é tentar manter o paciente trabalhando, para que ele seja útil para ele mesmo, para a sociedade, seja produtivo, produza aquele investimento da empresa, do trabalho dele seja útil para ambos, para ele e para a empresa dele, e ele possa sustentar a família, comprar o que ele quiser, ganhar a grana dele e não depender de recursos secundários, que aí ele evolui para ganhos secundários de uma forma geral na vida dele. Então, manter o paciente em algum trabalho ou ocupação é super importante. E o tempo que a gente está vivendo agora, né, pessoal, de pandemia, as pessoas estão perdendo seus trabalhos e buscando outras ocupações para poder não só ocupar seu tempo, mas poder ter uma grana, né? Porque realmente está difícil para muita gente, doendo o bolso de muita gente. Esse aqui que é um infográfico desses Best 11 Care, para vocês poderem procurar, só procurar no Google aí que vocês vão achar fácil, beleza? Continuando dessa ideia da avaliação, eu sempre faço uma brincadeira da postura, porque a gente acredita que a gente deve avaliar posturas no dia a dia, e dentro do meu entendimento sobre postura e dor, a postura é sempre uma atitude, uma forma de se comportar frente a essas queixas. E quando a gente tem dor aguda, a postura que as pessoas adotam é a postura antálgica, contra a dor. Então o paciente se entorta mesmo, ele muda o alinhamento da coluna, curva o corpo para frente, anda mancando, anda sem esticar o joelho ou sem dobrar o joelho, para fugir da dor e evitar que aquilo seja agudo para ele. Quando a gente vai para a dor crônica, a gente troca o postura antálgica por comportamento doloroso, porque tem mais a ver com as atitudes que ele toma no dia a dia, tipo, tem que usar o colar cervical, tem que ficar apertando o ponto que dói, tem que falar com dor com intensidade, tem mais a ver com o comportamento e atitude dele do que com a posição do corpo dele no espaço. Então, dor aguda, postura antálgica, dor crônica, comportamento doloroso. E não esquecer que faz parte do exame físico da gente examinar o sistema neurológico, muscular e articular. Exame neurológico básico, dentro da minha rotina e recomendado da literatura, é você fazer o exame de força muscular, exames de sensibilidades e exames de reflexos. Tem gente que inclui o teste neurodinâmico, mas o teste neurodinâmico não avalia esses domínios. Ele avalia a mecanossensitividade do tecido neural, a estresse mecânico. Não tem nada a ver com a função de entrada ou saída de estímulos, né? Não tem a ver com a movimentação dos nervos periféricos. Muscular, força também está envolvida, mas talvez uma força com mais funcionalidade do que força contrair e relaxar, que a gente já viu isso no neurológico, mas talvez muscular para o paciente executar uma função, uma tarefa específica. E aqui entram testes funcionais, como o Fabrício comentou alguns dos testes funcionais para observar o pós-op do cruzado anterior. E testes articulares, a gente está olhando amplitudes, olhando a inspeção da articulação para ver se ele tem um bom trofismo muscular ao redor, se ele tem alguma restrição de amplitude, se ele tem dor no arco de movimento, ou ele tem excesso de amplitude de movimento que chama a atenção de hipermobilidade. Enfim, são sempre os 3 principais tópicos para a gente olhar minimamente no exame físico que não podem deixar de ser feitos. Fora o exame músculo-esquelético, existem outros tópicos do exame físico músculo-esquelético, que é a inspeção, observação da pele, né, a palpação do tecido, que é menos relevante de uma forma geral. Amplitude já falamos, força já falamos, as sensações, que são as sensibilidades, já falamos, reflexos também, e potenciais manobras provocativas, por exemplo, para ver se o paciente tem ou não uma lesão, tem ou não um ligamento cruzado anterior rompido, tem ou não uma instabilidade glomerular, um teste funcional para ver se ele desempenha uma determinada tarefa ou não, também estão incluídos nesse exame funcional, mas não necessariamente em manobras provocativas. E, finalizando aqui, falando rapidamente sobre propostas terapêuticas, tem muita proposta terapêutica para dor musculoesquelética, muita. Desde coisas simples, ervas, chás, pomadas, reza, tudo que você pode imaginar a literatura tem, até as coisas com base científica, né? Como terapias físicas, laser, ultrassom, TENS, terapia transcraniana, agulhamento seco, vários tipos de medicação são propostos para dor musculoesquelética, psicoterapia, acupuntura no modelo tradicional, acupuntura só botando agulha de acupuntura no ponto gatilho, exercício físico aos montes, não tem falta e opção para dor musculoesquelética, várias delas melhorando, né, de uma forma geral, especialmente os exercícios físicos que têm os melhores níveis de evidência para dor musculoesquelética crônica. O resto tem, não, as outras terapias são boas, mas são mais as passivas são mais adjuvantes do que as terapias ativas. Até a estimulação transcraniana, que eu faço com corrente elétrica e campo magnético, elas não são, eu não posso falar que elas vão funcionar, porque elas quase não têm estudo nessas áreas em relação a, comparando, né, com
com outros recursos físicos. Existem bons estudos, por exemplo, para fibromialgia, para dor neuropática, para enxaqueca, mas não tem para dor musculoesquelética, né? E lembrar que a gente tem terapias passivas, que têm mais efeitos a curto prazo, e terapias ativas, que têm mais efeitos a longo prazo, cada uma com a sua importância, de uma forma geral, nesses efeitos musculoesqueléticos, né? E com alguns bons níveis de evidência, como a acupuntura, como a terapia manual, a cinesioterapia, aqui nas ativas o controle motor, hidrocinésio, biofeedback, né? Caixa de espelho imagética já é para um outro tipo de paciente, mas alguns pacientes com dor musculoesquelética crônica podem ter esses distúrbios sensório-motores, e exercícios, que é o melhor nível de evidência de toda essa turma aqui, né? Faltam 2 slides para acabar. Eu queria falar só desse guidelines aqui para vocês, que é o último guideline sobre exercício para dor crônica musculoesquelética, exercício físico e atividade física, onde eu tenho várias condições aqui conhecidas musculoesqueléticas, algumas sim, outras não, e vários tipos de exercícios propostos. Olha a quantidade de tipos de exercício que eu tenho, então não precisa ter a sua preferência. Desde o paciente tem uma preferência e manda ele escolher. Da mesma forma, Tai Chi Chuan, Yoga, Pilates também entram nessas preferências do paciente, com evidências baixas a moderadas de qualidade. Então, assim, ao longo do tempo, isso foi melhorando para os pacientes. Isso é muito importante para que a gente possa ter muitas opções para o paciente. E eu queria mostrar um vídeo para vocês, para acabar aqui essa apresentação. Eu vou trocar aqui o compartilhamento, vou passar esse vídeo aqui do YouTube, que é um trabalho que eu participei, foi em 2009 para 2010, olha quanto tempo tem, que a IASP falou sobre dor musculoesquelética crônica, o que o exercício faz, né? Eu vou projetar aqui, ver se vocês estão vendo a tela toda. Vou soltar aqui o dragão, hein? Vamos lá, hein? Tá em inglês, galera, tem que fortalecer o inglês agora, vamos lá. This is one of a series of short videos produced by the IASP for the Global Year Against Musculoskeletal Pain, which is designed to inform and help people living with chronic pain. You may have had pain for over 6 months, and possibly many years. Your doctor may have given you a diagnosis of neck pain, back pain, fibromyalgia, or osteoarthritis. You've been advised to exercise, but you may have questions. Why should I exercise? Will it help my pain? How does it reduce pain? What types of exercise work best? What sort of exercise should I do? These are all questions we will try and answer to help you understand. Padão, ficou sem som aqui. O pessoal não está ouvindo. Desculpa aí, gente, vou voltar um pouquinho. And most long-lasting treatments for chronic, long-lasting pain is exercise. Exercise may make your pain worse in the short term. However, there are numerous studies that show if you maintain a regular exercise program, it can reduce your pain and improve your ability to function. This includes helping you to return to work, social and recreational activities, and even household duties. In addition, it will improve your mood and help you feel and sleep better. Exercise reduces pain by activating our body's own pain-killing systems. Scientific studies show that moderate to intense exercise produces natural chemicals that help to reduce pain. However, even simple and gentle exercises aimed to improve strength and flexibility are able to reduce pain. Simply increasing strength will reduce stress on joints and allow you to perform more activities without fatigue or pain. Stretching exercises will increase flexibility and similarly reduce stresses on joints. They are simple and easy to do. The type of exercise program you choose should be something you enjoy and will continue with. It is more important that you regularly participate in an exercise program of some sort than the type of exercise you may do. Walking, running, biking, and swimming are all excellent forms of exercise that will increase the health of your heart,
as well as activate the body's ability to reduce pain directly. Simple strengthening and stretching programs are excellent and will reduce stress on muscle and joints and improve your overall functional capacity. It is best to consult your physical therapist for an exercise program tailored to you based on your pain condition and health status. Physical therapists can do a thorough evaluation of your muscle strength, flexibility, and aerobic capacity to design a program for you. They can tell you how to progress to avoid making the pain worse, can monitor progress, and suggest improvements for continuing the program. If you don't have access to a physical therapist, you can start your own exercise program simply by walking or doing some other form of exercise you enjoy. However, it may be helpful to have advice from your health professional before starting on what you can or cannot do. Making a lifelong commitment to regular exercise will allow you to reduce your pain, improve your well-being, and get back to your life. So take control of your life. Make a commitment to exercise. Beleza, galera. Vídeo, musiquinha de fundo boa, né? Então, finalizando aqui, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí, Marco, pelo convite. Espero que tenha sido produtivo aí para todo mundo. E, galera, eu não vou poder ficar muito para perguntas aqui, que eu tenho uma aula agora às 4h30, mas dá para, se vocês quiserem falar comigo, podem mandar mensagem no Instagram e tal, ou até mandar algum e-mail. Eu deixo meu e-mail com o Marco, depois ele passa para vocês. E é isso. Espero que tenham aproveitado dolorosamente e dá tempo de eu responder 2 perguntinhas dolorosas aí, no máximo. Vamos lá, Padão. Excelente palestra, parabéns aí, muito esclarecedora. A gente sabe que você é o cara que domina aí a dor, sabe tudo de dor, a nossa referência. Que isso, cara, nada que isso. E tem aqui, ó, perguntas do Emílio falando a respeito da dor ligada à cinesiofobia. Uhum. Né, falar sobre essa questão, né, do relacionamento dor, cinesiofobia. E o Bordalo falou quais equipamentos o fisioterapeuta precisa ter para fazer uma avaliação completa, algômetro, dinamômetro, etc. Assim, falando rapidinho da cinesiofobia, cuidar, eu sempre falo com todo mundo, cara, tomem cuidado para a gente não confundir medo com fobia, né? Porque fobia tem um aspecto muito mais emocional, cognitivo envolvido, e assim, os pacientes precisam de saúde mental. Então, a maioria dos pacientes que vocês atenderem, eles vão ter medo de movimento e não cinesiofobia. É um termo mal empregado. Mas medo de movimento ou cinesiofobia produz muita incapacidade funcional. Isso, consequentemente, faz com que o paciente se mantenha num ciclo de medo, dor, medo, dor, medo, dor. Como é a proposta, existe um ciclo, uma proposta de atualização em 2016, inclusive eu e a Amanda aqui do Rio escrevemos um capítulo sobre cinesiofobia no Profísio da SONAF. Quem tiver acesso aí, é bem legal, ficou bem legal o capítulo. E a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem uma prevalência bem alta, né? 60% das dores musculoesqueléticas crônicas, os pacientes têm medo de movimento envolvido. Então, tem que ficar bem ligado, né? E o Bordalo falou assim, os equipamentos todos, cara, o equipamento te dá uma mensuração objetiva, né, Bordalo? Então, se você quiser fazer mensurações objetivas na sua prática de avaliação, você precisa ter. O algômetro faz uma mensuração de limiar de dor por pressão, o dinamômetro faz de força real muscular, né? Equipamentos de sensibilidade avaliam o grau de alteração de sensibilidade para mais ou para menos. Então, são as coisas que a gente tem disponíveis para fazer isso. Por exemplo, o inclinômetro e o goniômetro, eles te mensuram quanto de movimento pode ter alterado ou não. Então, é tudo para gerar mensuração objetiva. Eu acho que os físios deveriam utilizar, sim, mensurações objetivas de rotina na sua prática e não esquecer, claro, que existe uma subjetividade da dor envolvida em todo esse processo, né? Além disso, vários questionários também que são objetivos.
eles têm fenômenos subjetivos coletados e transformados em medidas objetivas. Não é o melhor dos mundos, mas é um mundo existente, tá? O pessoal, desculpa, não vou poder ficar aqui para responder mais de vocês, mas mandem para mim no Instagram depois que a gente conversa mais. Pode ser, Omar? Perfeito, Padão. Beleza. Tranquilo, cara. Eu agradeço aí mais uma vez, tá? A sua disponibilidade, excelente aula. Já era de esperar isso de você. Você é o cara da dor, nossa referência. Não faz isso não. E agradecer a todo mundo e deixar aí o convite para amanhã, para as próximas palestras. O mesmo bate-horário, às 9 horas. E a gente vai botar depois no grupo lá do WhatsApp o cronograma. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Valeu, gente. Gratidão. Bom resto de sábado. Valeu. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos também.